temos 3 textos para trabalharmos. A gente então vai fazer essa apresentação inicial, depois vamos reservar um tempo para as questões, deixando aí um tempo para conversarmos e trocarmos as nossas dúvidas. Ontem nós trabalhamos 2 textos, então são 5 textos, então estão faltando 3 textos que vamos abordar hoje. Agora começamos com o livro dos Médiuns. Ontem à noite eu trabalhei o Evangelho de propósito, era só para marcar presença, viu? A Malena ficou lá com a canetinha anotando presença, então dizendo que quem não viu o Evangelho ontem à noite fica para a gravação agora, porque a gente tratou do texto, o prefácio do Evangelho, ontem à noite. Hoje nós vamos trabalhar então o livro dos Médiuns, o céu, o inferno e a Gênese. E vamos ver que a gente consegue dar conta do tempo. Nós escolhemos aqui a introdução do livro dos Médiuns porque, como eu disse, faz uma boa síntese daquilo que está na obra e mostra essa capacidade de síntese e de visão que tem o codificador, que consegue sempre dar uma síntese da obra, nos facilitando o estudo da própria obra. Vejamos então a introdução. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Bom, aí é o comentário inicial muito importante do codificador, porque ele fala do que a experiência mostra dessas dificuldades que tocam a prática do Espiritismo. Nós vamos perceber que a preocupação do codificador, fundamentalmente no livro dos Médiuns, vai ser a questão prática desta ciência. Kardec faz questão de usar, e vocês vão encontrar o tempo inteiro, a referência que Kardec faz sobre o Espiritismo como ciência. É muito importante a gente entender isso. A doutrina é construída como uma ciência. Agora, como é uma ciência que tem por objeto de estudo o espírito, sendo o espírito um ser inteligente, que tem, portanto, uma ética, daí decorrem necessariamente desta ciência 2 grandes áreas de investigação. Uma área filosófica, então surge uma filosofia a partir dessa ciência, e surge num certo sentido que Kardec vai deixar muito preciso, uma religião, no sentido filosófico do termo. Mas veja que isso são decorrências dessa ciência. Essa estratégia foi muito importante, porque somente uma construção científica é isenta da opinião, do eu acho, do eu penso. Uma construção científica tem um certo nível de objetividade, de segurança, de garantia. Ao construir o Espiritismo como ciência, a sua filosofia e a sua religião, que dali decorrem, são construídas em bases muito mais sólidas. Então essa foi a grande visão kardeciana, construir a doutrina como ciência. A filosofia espírita é uma filosofia que decorre desta ciência. A religião, no sentido que Kardec vai tomar muito cuidado de deixar isto claro na Revista Espírita, religião no sentido filosófico, esse comentário do Kardec é importante porque a palavra religião, se você olhar no dicionário, nas enciclopédias, você vai descobrir que o Espiritismo não é aquilo que está chamado de religião em dicionário e enciclopédia. Kardec sabia disso. As palavras têm o significado do uso, do costume e da cultura. Não adianta você tentar enfrentar este uso, esse costume, esta cultura. Então Kardec tinha essa lucidez. A palavra religião nos dicionários, nas enciclopédias, é inseparável da ideia de culto exterior, de adoração, de práticas exteriores de adoração, de hierarquia sacerdotal. Isto faz parte da conceito de religião. Então, por isso, Kardec teve muito bom senso em jamais usar a palavra religião para designar a doutrina espírita. Esse é o bom senso, para que a pessoa não confundisse. Se alguém lhe pergunta, o Espiritismo é uma religião, você deveria perguntar, o que você entende por religião? Porque se o indivíduo entender o que está no dicionário, você é obrigado a dizer, não, peraí, não é disso que o Espiritismo trata.
Então Kardec tomou esse cuidado, porque as palavras são muito fortes no seu uso, no seu significado. Quando ele vai usar pela primeira vez essa expressão, ele faz questão de fazer uma ressalva no sentido filosófico do termo. Ele faz questão de fazer essa observação. Se você pensar no sentido filosófico, porque trata de Deus, porque trata de ética, porque trata das penas e recompensas futuras, aí você pode chamar. Agora, se você pensa em algo mais, em práticas exteriores, em organização sacerdotal, então o Espiritismo não é religião. Então veja que o problema de ser ou não depende muito do significado das palavras. Por isso ele vai começar lá o Livro dos Espíritos com a questão do significado das palavras, da anfibologia. Porque ele sabia que as palavras têm muito significado. Então às vezes a gente vê essa discussão no movimento, Espiritismo é ou não religião, uma perda de tempo por palavras. Porque eles admitem duas respostas. Se você entender religião como dicionário, não é. Se você entender religião no sentido filosófico, é. Ou seja, é ou não é, depende do sentido da palavra. Ou seja, Kardec tinha essa lucidez, então essa briga fica sendo uma briga por palavras. E então o codificador escapa desse tipo de discussão porque ele tinha a lucidez de que o Espiritismo, quando é construído em torno de uma ciência, ele tem a garantia, a segurança que o método de construção científica dá. A segurança que não depende de opiniões, que não depende da ideia de ninguém, mas é construído a partir da experiência, como é uma boa física, uma boa química, uma boa biologia, em que não se fica discutindo questões de opiniões. Então, quando o século XIX constrói a ciência ao longo dos séculos, como eu disse ontem, 15, 16, 17, 18, a ciência, depois que é construída, houve por bem o Espírito de Verdade escolher o momento certo para que o Espiritismo surgisse como ciência. Porque o que Jesus propunha era uma visão científica, são leis naturais. Compete à ciência estabelecer leis naturais de como a natureza funciona. E o Espiritismo faz exatamente isso. Ele estabelece as leis naturais para o espírito. Destas leis é que decorre uma filosofia, dessas leis é que decorre uma proposta religiosa no sentido filosófico do termo. Então, ser religião é uma consequência dessa proposta científica muito bem construída. O que a gente não pode é perder isso de vista, porque as religiões são sistemas, as religiões no sentido dos dicionários são sistemas criados pelos homens, inventado da cabeça dos homens. Por isso que cada uma diz uma coisa diferente. O Espiritismo não foi isso, não foi inventado na cabeça de ninguém. Tem uma construção científica que se apoia na ciência. Então, por isso Kardec tomou cuidado. Se é uma religião, é diferente de todas as outras. Então ele prefere, ao invés de você dizer e ficar explicando toda hora para você, é uma religião, mas não é isso que você entende de religião, imagina um trabalho. Você tem que toda hora explicar para a pessoa, é uma religião, mas não é isso que você entende de religião. O indivíduo fica assim, mas como não é isso? Então ele preferiu não usar a expressão para que não precisasse ficar explicando toda hora para as pessoas qual é o significado disso. Então você vai encontrar em todas as obras da codificação sempre a alusão da sua estrutura fundamental, de como ele foi construído. Ele foi construído como uma ciência. A filosofia e a proposta religiosa espírita decorre dessa ciência. É uma consequência dessa construção científica. Isso faz da proposta filosófica e da proposta religiosa espírita muito mais sólida, ser mais sólida, porque ela tem um fundamento muito bem construído. Diferente de uma proposta religiosa que nasceu da cabeça de alguém que inventou. Ou de uma proposta filosófica, como são os sistemas filosóficos, Descartes, Kant, Hume, que nasceu da cabeça do filósofo. Então, como filosofia mais forte, porque é uma filosofia que decorre de uma ciência. Como proposta religiosa, é uma proposta muito mais forte e sólida, porque decorre de uma ciência. Então, é uma visão totalmente diferente. Por isso, Kardec tomou muito cuidado para que a gente não entrasse nessa história. Então, toda essa discussão, se é ou não, fica uma discussão de palavras. Se você deixar claro as palavras, então a gente consegue se entender. Mas muito cuidado, porque o nosso ouvinte precisa ter essa clareza. É importante com quem eu estou conversando. Às vezes você vai conversar com um católico, um protestante, e ele fala, vocês têm a religião espírita, mas como você entende religião? Não. Porque ele tem uma compreensão do que é religião, que é diferente da nossa. Então nós temos que respeitar a compreensão dele, para poder saber, não, isso aí que você chama de religião, o Espiritismo não faz. Ele não tem essa proposta que você tem na cabeça do que é a religião. Por isso nós não temos sacerdotes, por isso nós não temos
cultos exteriores de adoração, práticas exteriores de adoração, nós não temos. Você tem, nós respeitamos. Se você chama isso de religião e chama o espiritismo que não é religião, às vezes a gente conversa, as pessoas, não, o espiritismo não é religião. Na concepção que você tem, você está correto. Porque na sua concepção de religião, ele não é mesmo. Então, veja, é muito importante perceber como as palavras significam, para que a gente não fique em brigas por conta de palavras. Então, Kardec teve essa lucidez de deixar muito claro a terminologia para que a gente pudesse caminhar com muito mais segurança. A segurança de uma doutrina construída cientificamente. Por isso, todas as definições de espiritismo dadas por Allan Kardec sempre começam, é a ciência, é a ciência. Você não vai encontrar uma única definição do codificador de espiritismo em nenhuma de suas obras que não comece assim. É a ciência, é uma ciência, sempre assim, no que é o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, em qualquer obra você vai encontrar a preocupação dele de mostrar que a forma de construção da ciência que dá a segurança que hoje nós precisamos. Nós estamos aqui nesse prédio com essa tecnologia, nós vamos à Lua, nós viajamos pelo espaço, nós temos celular, computador, tudo consequência da ciência. Quer dizer, a ciência é a grande construção conjunta dos espíritos encarnados e desencarnados. É a construção sólida que foge do plano da opinião, do achismo, do eu acho, foge das construções dos sistemas em que cada um inventa o seu. Então a humanidade evoluiu ao longo de 20 e tantos séculos, desde os gregos antigos para chegar no século de Galileu, lá no século XVII, para conceber uma forma de construção teórica muito mais segura e consistente. Essa forma que demorou mais de 20 séculos para ser introduzida na humanidade e que vai nascer fundamentalmente a partir dos trabalhos do século XVII, XVIII e XIX, para construir isso que foi chamado de ciência, que nos dá toda essa tecnologia e toda essa segurança que nós temos hoje em todas as áreas do conhecimento humano. Então, para sair do terreno das opiniões, o que existia antes eram opiniões, sistemas, cada um construía o seu. Não tinha um método, uma estruturação de construção de verdades com segurança, como foi o que ocorreu a partir do século XVII com a criação da ciência. Esses missionários que vieram ao longo desses mais de 20 séculos para preparar o terreno, para que quando o pensamento de Jesus ressurgisse de novo em Allan Kardec, ele pudesse ressurgir em bases verdadeiramente sólidas. E não há nenhuma base verdadeiramente sólida que não seja a base construída em cima da metodologia da ciência. Por isso a preocupação de Kardec. O que Jesus propôs foi uma ciência, só que em sua época não existia ciência. Então Cristo usou uma linguagem metafórica. Agora, no século XIX, ressurge o pensamento de Jesus, agora sem mais metáforas. Agora construído numa linguagem que é a linguagem da ciência. Por isso Kardec jamais vocês vão encontrar qualquer referência sobre o Espiritismo que não comece com é a ciência, é uma ciência. Podem procurar porque já fiz isso em todas as obras escritas pelo codificador. Desde o Espiritismo na sua mais simples expressão a toda a revista espírita. Ele teve esse cuidado de definir muito bem o que é o Espiritismo. E a filosofia. A gente fala em tríplice aspecto. Por que isso? Porque toda ciência é curiosa. A física tem uma filosofia que decorre dela. Qualquer ciência, você pode fazer uma construção filosófica em cima dela. Então existe uma filosofia espírita, porque qualquer ciência permite construir uma filosofia em cima dela. Agora, nem toda ciência permite construir uma proposta religiosa. A física não permite, porque ela é uma ciência que trata da matéria. Agora, uma ciência que trata do espírito, como é o caso do espiritismo, e que ao tratar do espírito apresenta Deus e a ética, aí sim você pode fazer uma construção religiosa, no sentido filosófico do termo, em cima dessa ciência. Então, filosofia e religião é uma decorrência ou uma consequência da forma científica como o codificador construiu a doutrina espírita. Então, por isso a preocupação dele de entrar na definição da estruturação básica, a ciência.
Se ele vai dizer o Espiritismo é a ciência que trata disso. O Espiritismo é a ciência que trata disso. Porque ele queria enfatizar aquilo que há de mais garantido, de mais segurança, de mais fundamental na construção. E não é à toa que todas as decisões mais corretas que o homem consegue tomar, todos os caminhos mais acertados que o homem consegue tomar, no campo da matéria, no campo da humanidade, todos eles têm embasamento científico. Quando a humanidade tem que tomar alguma grande decisão, ela busca esse embasamento na ciência. Porque é a ciência que fornece uma metodologia que é muito independente do achismo, das opiniões, pura e simplesmente das pessoas. Por isso, todos os homens responsáveis, quando vão tomar decisões, buscam sempre o apoio daquilo que a ciência oferece. E nós fazemos isso quando estamos doentes, quando temos que construir uma casa, quando temos que comprar alguma tecnologia, nós queremos que esses elementos sejam consequências de uma ciência muito bem construída. Por isso, o grande respeito que a ciência tem no mundo. Então, ao colocar o Espiritismo como a ciência, Kardec dá aquilo que o mais exigente pensador gostaria. Bom, eu tenho uma ciência, então agora dá para falar legal. Agora dá para a gente discutir, não é mais uma questão de opinião, não é mais uma questão de gosto. Então, essa é a grande vantagem que Jesus teve que esperar 18 séculos para voltar novamente. Porque se ele fosse reconstruído como uma proposta religiosa tradicional, ou como uma proposta filosófica tradicional, na invenção de um sujeito inteligente, ela não passaria de uma opinião. Por isso Kardec diz, o Espiritismo não é a opinião de ninguém. Ele é uma ciência. Então, agora que ele vai exatamente trabalhar dentro dessa ciência com a questão prática. Toda ciência tem uma área prática de aplicação. Quando você estuda a física, por exemplo, toda tecnologia é uma aplicação da física, da química. Então, toda ciência tem um setor prático. Quais são as consequências práticas? Como é que você pode aplicar essa ciência em diversos estudos dos fenômenos? Então, o livro dos médiuns é exatamente esse livro que vai tratar da parte prática da ciência espírita. Muito cuidado, às vezes diz assim, o livro dos médiuns é a ciência espírita. Não. A ciência espírita já está em O Livro dos Espíritos. O Espiritismo foi construído desde o começo como uma ciência. A obra fundamental de construção da ciência espírita é O Livro dos Espíritos. Agora, tem um lado prático dessa ciência que Kardec vai enfatizar na obra O Livro dos Médiuns. Ali vamos trabalhar das aplicações práticas dessa ciência num certo setor, que é o setor vinculado à mediunidade, à prática da mediunidade. Então, ele vai dizer que muito das dificuldades ocorrem da ignorância dos princípios dessa ciência. Ora, não adianta você praticar nenhuma ciência sem você estudar seus princípios. Um bom exemplo que eu digo, vocês podem fazer essa experiência, quem aqui não trabalha em universidade, não tem experiência com universidade, é você tentar entrar num laboratório qualquer de uma universidade. É impossível você fazer qualquer experiência, entrar num laboratório qualquer, sem conhecer a teoria. Se você procurar lá no departamento de física de uma universidade, de química ou de biologia, um laboratório, eu vou entrar lá, não adianta. Ele pode até assistir o que os outros estão fazendo, que você não entende nada. Ninguém vai para a área prática de uma ciência sem conhecer essa ciência. Em geral é assim. O indivíduo se mete a besta de praticar a mediunidade sem conhecer a ciência. Esse é o nosso erro. E há um outro erro. As pessoas acham que quem conhece mediunidade é o médium. Isso é um outro erro tremendo. Aliás, a maior parte dos médiuns ao longo da história que falaram sobre mediunidade falaram bobagens. Você vai ver o que o Daniel Douglas Home, um dos maiores médiuns da humanidade, falava sobre mediunidade, você vê o quanto ele era ignorante. Ou seja, o sujeito ser médium não significa que ele conhece a ciência, que trata daquilo que ele faz. Há uma diferença fundamental, quer dizer, conhecer uma ciência significa estudar suas bases, compreender seus princípios teóricos e depois sim começar a fazer esta prática. Então, muito cuidado. Se vocês querem saber muito bem sobre mediunidade, não saiam perguntando aos médiuns. Isso o Kardec teve muita clareza disso. Em geral, os médiuns falam, você vai lendo na Revista Espírita as opiniões dos mais brilhantes médiuns. Kardec, nossa, ele é um bom médium, mas não entende absolutamente do que está fazendo. E cada um dava opiniões divergentes, porque uma ciência é assim.
Às vezes você pega um técnico de laboratório lá ajudando os cientistas a montar os aparelhos, você começa a perguntar a eles sobre física, é um desastre. É isto, quer dizer, o conhecimento depende de estudos teóricos, de clareza conceitual, de investigação dos princípios desta ciência. Não adianta. Eu me lembro, durante muitos anos que frequentei reunião mediúnica, convivi com isso. Eu sempre gostei de estudar estava no meu sangue desde que nasci. Eu sempre adorei. E eu via muito isso, porque eu frequentava, se percebia, médiuns brilhantes. E, no entanto, se você conversasse 5 minutos com ele, começava a perguntar um pouquinho, nossa mãe, se você acreditar no que ele fala, você tem que rasgar Allan Kardec. Porque não estudava, não lia, não queria saber. Chegava lá, recebia espírito pela psicofonia, pela psicografia. Eu me lembro quando participei de reunião de materialização, tinha um médium brilhante de efeitos físicos, produziu vários fenômenos de voz direta. Você tentava conversar com ele, não sabia nada. Ele entrava lá, dormiu, e quando começava a falar, não entendia a bolufa do que estava falando. Então, a questão é, ele não estudava, ele não pensava, ele não refletia, ele não entrou nos princípios da ciência. Ele simplesmente se entregava como médium às práticas de sua mediunidade, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Então, o caminho não é perguntar ao médium, é estudar aquele que foi o maior estudioso da mediunidade, que construiu as bases dessa ciência, que foi Allan Kardec. Então, estudando o Kardec, quando você vai para uma sessão mediúnica, você entende muita coisa. Por isso que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Depois do estudo da física, você vai para o laboratório de física. Depois do estudo da química, você vai para um laboratório de química. Depois do estudo da biologia, você vai para um laboratório da biologia. Se você for antes, você nem entende, não consegue nem ver os aparelhos. O que é isso? O que significa? Você não entende o que está acontecendo. E às vezes o que acontece. Então, ao longo da Revista Espírita, nós vamos ver as opiniões dos mais diferentes médiuns. A gente fica, meu Deus do céu, se não tivéssemos Kardec, estavam perdidos. Se o Espiritismo não tivesse sido construído na liderança de uma grande cabeça que detinha tanto conhecimento, certamente nós não teríamos uma ciência, porque as opiniões eram tão loucas e divergentes que nós não teríamos nada, não teríamos nenhuma construção com bases científicas. E Kardec teve essa característica. Então essa obra vai ajudar os que tocam na prática. E essas dificuldades que eles enfrentam decorrem da ignorância dos princípios dessa ciência. E feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho exatamente serviu para precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado. Alguém que vai para a prática sem conhecer a teoria. Por isso a gente recomenda muito nas casas espíritas, e acontece muito isso, lamentavelmente, no movimento. Pessoas que vão para a prática mediúnica sem nunca compreender os princípios da ciência espírita. É por isso que você tem invencionices, tem loucuras. As pessoas não entendem como funciona a mecânica da mediunidade, não compreendem toda a teoria que está por trás, e aí vão para a prática, podem ser bons médiuns, mas começam daqui a pouco a inventar coisas, a emitir opiniões que não batem, que não se fundamentam naquilo que Kardec colocou. Por isso a recomendação de muito, vamos estudar a mediunidade, é muito importante primeiro conhecer bem, e não é muito, a gente não precisa ler as 18 obras de Kardec, pelo menos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Né? O ideal era estudar bem as 5 obras básicas da codificação, aí sim, depois agora eu vou ir para a reunião mediúnica, aí eu vou mais preparado. Todo mundo ganharia com isso, os médiuns, aquelas pessoas que trabalham na assistência, aquelas pessoas que conversam com os espíritos, todos ganharíamos com esse conhecimento. E é o que às vezes falta. As pessoas ficam tão afoitas de ir para o espiritismo prático, todo mundo quer ouvir espírito, etc. Tal, sai desesperadamente, é como eu entrasse num laboratório de física, vendo aqueles aparelhos bonitos, maravilhosos, eu me empolgasse e quero sair mexendo. E eu não entendo bem o que está acontecendo. Então, essa é a recomendação do Kardec. Para evitar esses escolhos de um noviciado, de um iniciante, essa obra foi colocada. Estudar essa obra com carinho antes de participar da prática mediúnica, para poder fazê-la com muito mais segurança, para entender melhor. O próprio médium vai entender melhor o fenômeno em si mesmo, vai compreender as dificuldades na medida em que ele aprende a ciência.
Natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem pôr em comunicação com os espíritos. Quem é que não gosta, né? Uma vez comprovada a existência dos espíritos, quem é que não tem esse desejo natural? Sei lá, será que eu vou poder me comunicar com meu avô, que eu gostava tanto, com a minha esposa, com meus filhos, com os amigos queridos, com os antepassados queridos? Quem é? Isso é natural, esse desejo muito natural e nobre de querer conversar com aquelas pessoas queridas que partiram antes de nós. Esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Ou aplanar, né? Tornar o caminho plano, né? Tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nessa matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou ser um lápis a fim de fazê-la escrever. Olha a observação dele, de novo insistindo naquilo que eu coloquei. Né? Que a pessoa que acha que basta chegar lá, não, eu vou para a reunião, eu vou lá, boto o dedinho, eu vou lá e vou resolver meu problema, porque eu sou médium. Então ele diz, olha, é muito importante que a pessoa considera que para entender o assunto tem que estudar. Não vou chegar a um livro, segurar um lápis e eu sou psicólogo. É por isso que a gente vê tanta produção mediúnica hoje, tanta produção de péssima qualidade doutrinária. Dos tatames, das invenções maluquices, horríveis. Por quê? Porque não tem estudo. E cada médium vem e recebe as loucuras, se é que recebe de algum espírito, isso também é um problemão. A gente vai entender ao longo do estudo da teoria mediúnica, como coloca Kardec, o estado, às vezes, de emancipação da alma que fica o médium, todo médium entra no estado de emancipação da alma, e muitas vezes nesse estado é ele mesmo que escreve. Muitas vezes é ele mesmo que escreve. Isso não é desonesto, não. Não pensem que é desonesto. O problema é quando ele diz que é outro, aí é desonesto, mas muitas vezes é ele mesmo que escreve. Isso é natural, ele entra no estado de emancipação da alma e coloca no lápis ou na psicofonia impressões que ele tem como espírito. Então tem muita produção que são das pessoas, mas não tem nenhuma diferença, não é que a produção seja dele ou de um espírito que ela é valorosa. Para uma ciência não interessa quem assina. Se você manda um artigo científico para uma revista espírita, ela nem quer saber do seu nome, aliás, ela é proibida. A revista procede assim, você manda um artigo científico, ela manda para 3 examinadores independentes e o seu nome é retirado. Os examinadores não querem saber de sua assinatura. Eles querem olhar a sua ideia, o seu pensamento, não a assinatura. Esta é a conduta da ciência. Então não interessa se a assinatura é do médium ou do espírito, isso é absolutamente irrelevante. Mas qual é o conteúdo? Qual é o bom senso, a lógica? O conteúdo bate com a ciência espírita? É contrário? Não tem fundamento? É aí que a gente tem que analisar. A gente fica preocupado se a assinatura é Jesus Cristo, João da Silva, Paulo, não interessa o nome e o conteúdo. Então a gente pega esse mundo de obras loucas, absolutamente ignorantes, 1 minuto de leitura a gente vê o mundo de bobagem que está escrito. Isso por quê? Porque às vezes o indivíduo, o médium, não estudou a ciência espírita. Aí ele se dá no direito de inventar umas loucuras ou de servir de instrumento para que os espíritos criem suas loucuras. Kardec está acostumado com isso. Na Revista Espírita ele descreve as várias loucuras que os espíritos traziam, as várias propostas em que ele questionava, o espírito acabava de lançar a proposta, ele vinha e rebatia, mostrando que aquilo não tinha base, não tinha fundamento, e depois vinha um outro espírito para dizer que realmente aquele espírito estava equivocado. Ele não era um espírito superior, não havia compreendido a ciência, não tinha clareza. Então, se a gente entrasse no espírito do estudo kardeciano, a gente não ia cair nesses textos horríveis, cheios de loucuras e de bobagens que contrariam toda a base da ciência espírita. Então, isso é porque a gente não estuda. Então, a gente nem consegue perceber essas loucuras. É como alguém que entregar para a gente um texto de física quântica e pedir a nossa opinião. A gente legal, gostei, bacana, maravilhoso. Entendi nada, né? O que está escrito, mas legal, maravilhoso, gostei. Ou seja, se eu não conheço as bases da ciência espírita, eu tenho dificuldade de opinar sobre aquele texto
que acabou de ser produzido. Não interessa o autor, a gente tem que aprender a abandonar essa história de que está assinado por fulano. Nada, a assinatura é irrelevante. Quem é o médium ou quem é o espírito é absolutamente irrelevante. A gente vai aprender isso estudando Allan Kardec, que tinha todo o cuidado de não dar a mínima bola de quem era o médium ou quem era o espírito. Pouco importa. A ciência tem que ser analisada pelo seu conteúdo. Pois não. Não vale a mesma coisa. Chico é uma pessoa como outra qualquer. Aliás, você podia perguntar, e os médiuns da Sociedade Espírita de Paris que recebiam o Espírito de Verdade? Os médiuns da Sociedade Espírita de Paris que recebiam o Espírito de Verdade. O que Kardec fazia com eles? O mesmo critério. A cada mensagem que esse médium recebia, Kardec passava pelo crivo da lógica, do bom senso e da análise. Ele dizia assim, essa mensagem foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, mas, no entanto, ele fazia as considerações. Quantas vezes ele reprovava a mensagem recebida por esses médiuns? Então, Kardec tinha essa lucidez de que o que vale é o conteúdo, gente. O médium é como se você perguntasse o seguinte, vou dar um exemplo que ele usa também. Hein? Não entendi. Não, mas não tem nada a ver o médium com a sua produção. Kardec usa muito essa metáfora da comunicação, que a gente podia modernamente falar do telefone. Se alguém toca o telefone e dá uma mensagem para você, e se o sujeito fala um mundo de bobagem para você, você fala, que telefone ruim, hein? Ou se o sujeito liga do lado de lá e fala um mundo de coisa boa para você, você fala, nossa, que telefone bom. Quer dizer, o telefone, o médium é o telefone. Quer dizer, você não vai julgar o valor do médium pela comunicação que ele recebe, gente. Senão o Chico nunca podia receber espírito imperfeito. Em reunião mediúnica, ele fazia reunião de desobsessão em que ele recebia os espíritos mais imperfeitos possível para serem doutrinados. Então não mistura. O que vai caracterizar o caráter do Chico é a sua pessoa, sua dignidade, sua sinceridade, seu amor, sua fraternidade. Não sua mediunidade, é que a gente muda a coisa. Mediunidade é uma faculdade biológica que nada tem a ver com qualidades éticos morais do médium, da pessoa. Então você vai ter médiuns maravilhosos na história da humanidade, mas péssimos, terríveis pessoas, ignorantes, cheias de paixões e vícios. Então o que nos encanta no Chico é a sua pessoa, o seu jeito de ser, sua beleza de ser, o seu caráter. É isto que nos deve apaixonar por ele. Claro, a sua produção mediúnica é uma produção mediúnica muito boa, mas não é esta a questão. Nós temos produções mediúnicas excelentes, de pessoas que produziram coisas boas e depois, meu Deus do céu, a sua vida... A gente não vai citar nome aqui de grandes médiuns no Brasil e fora que tiveram produções espetaculares e, no entanto, se perderam em suas vidas. Como pessoas se perderam. Então a gente não pode fazer essa avaliação. A gente tem que avaliar o conteúdo. Não interessa o médium. O que você produziu hoje? Esta mensagem. Muito boa essa mensagem. O espírito que assina não teria nenhuma constrangimento em assinar. Esta mensagem pode ser dele, porque é muito boa, muito bem. Essa aqui que você produziu, olha, essa aqui não está tão boa. É assim que Kardec fazia com os médiuns que recebiam o espírito de verdade. Em que ele não deixava de analisar cada mensagem, de entender, de refletir, porque ele sabia que quem é o autor da mensagem, se for honesto, o médium é o espírito. Não o médium. Claro, agora o charlatão, o que inventa, o que faça, eu não estou falando desse. Eu estou supondo que a mensagem de fato seja do espírito, que o médium seja no mínimo honesto. Se ele for honesto, eu tenho que avaliar a mensagem que foi dada, não se o médium. Então, achar que o médium vai só receber mensagens boas, depende do espírito que assina. E há vários espíritos, e cada um de nós somos espíritos. Que morremos e queremos dar nossas comunicações. Então você vai ver, Chico recebeu milhares de espíritos de todos os níveis ao longo da sua vida mediúnica. Milhares. Pais recém-desencarnados em motoqueiros do além, jovens recém-desencarnados, milhares de espíritos. Agora você vai avaliar o teor, tem mensagem daquela que você olha e fala, nossa, que mensagenzinha ruim. Mas é o Chico, não tem nada a ver com o Chico, é o sujeito que assinou a mensagem. É um jovem que acabou de morrer. É um pai de família ignorante, que nunca foi uma pessoa preocupada com ciência, com estudo, que dá uma mensagem simplória, que você lê e fala, meu Deus. Aí você vai, não, mas aí tem Emmanuel, que dá mensagem de altíssima qualidade.
Então você vê, é o autor da mensagem, é um espírito, gente. Então a gente tem que parar com essa história. Primeiro a gente não estuda Kardec e faz as conclusões indevidas de que bastou o médium ser bom para que a mensagem seja boa. Como se fosse o médium o autor dela. Se o sujeito é o autor dela, então ele é desonesto. Porque não é o médium o autor é o espírito. Se o espírito for evoluído, sábio, a mensagem poderá ser boa. Se ele for ignorante, a mensagem vai ser fraca. Então nós vamos encontrar ao longo das 400 e tantas obras do Chico, depende do espírito que assina. Então você tem um espírito que assina e fala, nossa, claro que essa mensagem está pobre. Você vai olhar, é um motoqueiro, um jovem que acabou de morrer, que nunca estudou, é um pai de família, é um outro, é um espírito que desencarnou há pouco tempo, que quando foi na Terra, foi um médico perturbado que passa tantos anos no umbral. Aí você vai se transformar no suprassumo do conhecimento. Olha, no suprassumo. E a gente aqui não vai pensar, quem é o espírito? Qual é o conhecimento? O que ele aprendeu? Então nós é que erramos, não é o médium. Nós é que erramos por fazermos inferências indevidas sobre sua produção. E o Chico sempre dizia, quando alguém questionava alguma mensagem, você questiona o espírito. Ele sempre dizia isso. Eu não sou o autor dela. Ah, vocês querem questionar essa passagem do Humberto de Campos? Questione Humberto de Campos. Vocês querem questionar essa passagem de André Luiz? Questione André Luiz. Ele dizia isso o tempo inteiro. Era uma pessoa de caráter honesta. É isso que faz a gente admirá-lo pelo caráter, pela honestidade, pela beleza da conduta. Questione, isso aí não sou eu, não. Ele é que foi o autor. Vocês têm que questionar ele. É assim, Kardec fazia isso. Questiona o autor da mensagem. A mensagem não está legal, então vamos questionar o autor, o que você acha? Por que você fez isso? E aí o autor às vezes nem pode ajudar muito, porque o que ele conhece é aquilo. Então Kardec faz isso. Kardec questiona as mensagens de Lamennais, Lacordaire, Lázaro. Você fica, mas como questionando a mensagem de Lázaro? Que tem mensagem no Evangelho que a gente passa um mês discutindo, dada a profundidade, e vai ver na revista de Kardec falando, esta frase aqui, Lázaro, não está certa. Ele faz isso na revista. Esta frase aqui está mal. Aí depois vem na reunião seguinte Lázaro realmente dizendo que não se expressou bem, que Kardec estava certo. Porque ele não estava preocupado se o médium, não, mas aquele médium recebe espírito de verdade. Quem é você para questionar o médium que recebe espírito de verdade? Não estou questionando o médium. Estou questionando a mensagem. Não é o médium que está sendo questionado. O nosso erro é achar que ao você questionar a mensagem, você está questionando o médium. Esse é o nosso erro. O erro é nosso. Então, quando você questiona uma mensagem, fala, nossa, você está questionando Francisco Cândido Xavier. Eu não. Eu admiro, aprecio, amo e gostaria de ser um cisco que caminhasse no bolsinho do Chico. Mas não tem nada a ver. A pessoa maravilhosa, admirável, com a mensagem. A mensagem eu tenho que ver o autor dela, o espírito que escreveu. Então a gente inverte, a gente comete um erro por nossa culpa. É nosso problema de interpretação que vamos transformando médios em deuses. E médios em autores das mensagens. O que é desonesto, hein? Porque a gente não é justo com o Chico. Chegar e dizer, nossa, essa mensagem aí não está boa. Como ele dizia, não é problema meu, não fui eu que escrevi. Então você tem que parar, a gente tem que parar com isso. Não, a gente não respeita a criatura maravilhosa que foi como pessoa, como espírito, muito longe da gente em termos evolutivos. Alguém que durante uma vida consegue avançar como ele avançou no plano da ética e da correção, de nos dar inveja no bom sentido. Dado seu caráter, sua dignidade. Daí não nos impede que a gente analise suas mensagens, muito pelo contrário. Claro, exatamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado que Kardec tinha. Kardec foi muito tranquilo nesta questão. A gente é que não aprendeu com o codificador. E a gente foi criando essas coisas de deixar de ler as mensagens, de deixar de ver que o autor é quem assina, não o médium. A gente deixou de considerar isso. E de questionar o autor. Como, por exemplo, a Federação faz no Consolador, botando questionamentos lá em pergunta, questionando o autor. É assim que a gente tem que fazer. Fazer questionamento, porque se tem alguma coisa que não bate com a ciência espírita, nós temos que questionar.
Muito boa a sua questão. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos ser cegos guiando os cegos. E não podemos usar essa desculpa. Eu não estudo, eu não dou conta, eu não tenho preparo. Tudo conversa fiada. Porque ler Kardec, estudar Kardec, não precisa saber física, química, biologia, nada disso. É uma ciência nova que não depende disso. Então a gente tem que tomar cuidado um pouquinho também, porque a gente fica naquela situação de um cego querer guiar outro. Então o nosso dever como dirigente é estudar Kardec. Primeiro ponto. Isso é dever, obrigação. E isso não adianta inventar desculpa. Não está escrito numa linguagem que ninguém consiga estudar. Está lá muito claro. Então essa é a primeira coisa que nós temos que considerar é isto. Porque, agora, é claro que na medida em que eu estou estudando e que eu tenho dificuldade, para que existem outros colegas que estudam? Para que os órgãos que dirigem o movimento são órgãos colegiados? Para quê? Não é a opinião de um. Tem várias pessoas, você troca opinião com a Malena, com o Francisco, com o fulano, com o Beltrano. Tanta gente que estuda. Vamos ouvir. Trocar ideias. Olha, o que você acha lá? Qual é a sua opinião? Mas nós não vamos apoiar no que a pessoa acha, na ideia dela, no raciocínio dela. Qual é o fundamento que ela deu? É assim que a gente faz. Isso na ciência é a mesma coisa. Você escuta vários por quê? Para que você possa sentir mais segurança com a decisão. Então, cada um de nós tem que conversar. Quando a gente acha que alguma coisa está estranha numa obra, conversa. Levanta para outros colegas que estudam. Levanta o questionamento. O que você acha? Qual é a sua opinião? O que você entendeu lá? É assim que se estuda, trocando ideias, trocando opiniões, ouvindo as pessoas. O que acontece é que a gente não faz isso. A gente aceita tudo sem reflexão. Não tem crivo algum. Ou às vezes com a desculpa, não, mas eu não sei, eu não estudo, bom, então eu vou parar de ser dirigente. Porque se eu não estudo Kardec, não quero estudar, não quero aprender, vou ser um cego guiando o outro. Isso é leviandade. Isso é leviandade. Eu não posso ser leviano. Se eu não faço esforço para entender, para compreender, para estudar, como é que eu vou orientar os outros? A minha responsabilidade é passar uma orientação se nem eu sei. Então eu tenho que estudar. Quer dizer, o dever de estudar, eu não posso abrir mão dele. E não posso dizer assim, não, eu não sei filosofia, nada disso. Para compreender a essência do pensamento kardeciano, o que há de mais relevante, não precisa nada disso. Então a gente pode ler, consegue ler as obras de Kardec, a gente consegue entender seu pensamento. E na dúvida nós temos vários outros companheiros que a gente pode conversar, trocar ideia. Por isso vocês estão aqui, né? Vocês se conversam o tempo inteiro, vocês têm aí, já tem semana que vem um encontro, vocês estão sempre reunidos, discutindo, trocando ideias, é assim que a gente faz. Quem quer aprender, quem tem boa vontade de aprender, quem quer andar certo, acha o jeito. E encontra o caminho. Agora, o preguiçoso, o que não tem vontade, aí esse não tem saída, né? Mas quem tem boa vontade e quer aprender, tenta sozinho, se tem dificuldade sozinho, vai conversar com os companheiros que estudam mais e vai ouvir, vai aprender. É assim que a gente tem que adotar. Ninguém é doutor nessa área. Todos somos estudantes, aprendizes. O mestre é Kardec. Então a gente troca. Faz o aprendiz, o que faz um estudante? Conversa com os outros colegas que estudam também, para ouvir suas opiniões, para poder aprender juntos. E assim a gente vai minimizando a influência dessas loucuras. Minimizando, a gente nunca vai conseguir anular isso. Sempre vai ter alguém que vai vai embarcar na canoa furada da ignorância. A gente não consegue evitar. Mas minimizar a gente consegue criando um ambiente de discussão e de estudos. Não tem nenhuma dúvida. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo Comunicações Apócrifas, Kardec dá um exemplo disso. Tem duas comunicações, uma assinada a Napoleão, a outra assinada a um outro espírita, que agora não me recordo o nome, e o Kardec faz a análise das duas. A gente lê e fica, meu Deus, que análise linda. Ele vem, faz a análise e comenta, ó, esse que assinou Napoleão, bem provavelmente é aquele lá, pelo estilo. Isso aqui não é Napoleão de jeito nenhum. Ele vai mostrando, Napoleão é assim, pensava assim. Agora, este que assinou Napoleão tem todo o estilo daquele outro que assinou lá tal. Isso ele faz em comunicação, para a gente aprender que isso ocorre. Eu conheço, já li a mensagem, eu conheço algumas produções mediúnicas assinadas por nomes venerandos, não vou aqui dizer por uma questão ética, até porque está gravando, mas que eu fico, meu Deus, é o mesmo pensamento, as mesmas ideias. E não batem nunca com a ideia que a gente conhece na filosofia e na educação desses homens venerandos. Mas você vê que é o mesmo estilo, o mesmo jeito. Você fala, olha, reflete, se é de um espírito é o mesmo.
Se for o médio animicamente, é o mesmo pensamento, isso é comum. Por isso que eu tenho que analisar a mensagem, refletir a mensagem. Quando Kardec vai fazer na Revista Espírita uma análise das mensagens recebidas, ele dá números. Ele faz assim, acho que na de 63, se não me falha a memória, ou 64. Ele fala assim numa parte da revista: eu estou com 3.000 mensagens para serem publicadas. 3.600. Aí ele vai falar que somente 10% seria razoável, assim, daria para você fazer. Daquela ali ele publicaria menos que 100. E muitas mensagens, na maioria delas, são repetições. Não tem nada demais. Você pega uma mensagem, pega outra, são repetições, tudo bem. Quantos de nós pensamos do mesmo jeito? Se a gente sair daqui e chamar outro de vocês para falar aqui, vão falar a mesma coisa que eu estou falando. Então, isso é normal. Não é piada, é verdade. Isso por quê? Porque todos nós estamos fazendo o quê? Tentando falar o pensamento kardeciano. Só isso. Então os espíritos também são assim. Não há nenhum problema em que as mensagens sejam parecidas ou iguais. Qual é o conteúdo delas? É um conteúdo que a gente respeita, é um conteúdo que induz ao bem, que nos convida à conduta correta, é um conteúdo que, do ponto de vista científico e filosófico, concorda com as ideias da ciência espírita, tudo bem. Ótimo, maravilhoso, não interessa o autor. Vale a pena, é uma bela mensagem. Agora, se tem uma loucura lá e a gente não viu, a gente precisa estudar mais e trocar ideias com os amigos para ver essas loucuras. Tem coisas que a gente não entende. Às vezes, isso eu não entendi bem, então tem que conversar mais, ouvir mais, perguntar mais, para que a gente possa ter a base. Não. Isso é muito importante. Kardec vai deixar isso muito claro. Você tem que ser o comandante do processo, você é médium. Quer dizer, um espírito que insistir em tomar conta, em fixar dias e horários, estabelecer e tentar controlar a sua vida, tome cuidado. Porque, em geral, os espíritos superiores sabem de seus compromissos, de suas responsabilidades, e vão procurar se adequar às suas necessidades. Então, quando o sujeito começa a perder o controle e é o espírito que comanda a sua vida, muito cuidado. Muito cuidado. Porque pessoas nobres, pessoas inteligentes, respeitam a liberdade. Pensa bem na Terra, quando você tem uma pessoa de bom nível, de alto nível do seu lado, ele respeita você. Chega para você, reunião com você amanhã, se vira. Não, mas eu tenho compromisso. Não quero saber. Bom, isso é um ditador, que não respeita suas necessidades e compromissos. Então é muito importante que a gente tome esse cuidado de dialogar, de conversar, mas olha, eu tenho compromisso, eu não posso nesse dia, no horário, eu tenho outros afazeres, eu largo a minha vida para ficar à sua disposição. Muito cuidado com aqueles espíritos que sugerem para você largar a sua vida e seus compromissos para se dedicar à mediunidade. Muito cuidado. Isso Kardec vai deixar muito claro da importância da gente ter esse controle, esse domínio, porque cada um de nós tem compromissos, atividades a desempenhar. Então a gente não pode ficar à mercê deles. Quando você fica à mercê é porque esse espírito não é luz o suficiente, não está respeitando o seu mundo interior. Então você vai ter que avaliar caso a caso. É claro que quando você participa de um grupo mediúnico, numa sessão, você tem dia e horário marcado, porque todo mundo tem seus compromissos. Você estabelece. Todas as terças-feiras, às 20 horas, é a reunião. Isso é fundamental, para que todo mundo possa se disciplinar, porque todos nós temos compromisso. Agora, diferente de sua vida privada, o espírito quer comandar cada passo de você. Muito cuidado com o espírito que querem se meter demais na sua vida. Kardec deixa isso muito claro. Os espíritos superiores não se metem demais na nossa vida. Porque nós é que somos responsáveis pelos nossos atos, as nossas decisões. Então tem gente que não compra um remédio, que não matricula o filho numa escola, que não dá um passo, que não muda de trabalho, que não escolhe o que vai ler sem achar a opinião dos espíritos. E espíritos têm para dar opiniões sobre isso, viu? Kardec diz. Está cheio de espírito para dar opinião sobre essas coisas. Está cheio. E aí você fica, nossa, ele me disse agora qual o livro que eu vou ler. Ele me disse qual a escola que eu tenho que matricular no meu filho. Ele me disse se aquele fulano eu devo namorar ele ou não. Muito cuidado. Porque isso demonstra desocupados. Só os espíritos desocupados têm tempo para ficar cuidando dos nossos afazeres. Os espíritos verdadeiramente
lúcidos têm muito trabalho, muita consciência do que ficar cuidando dessas decisões que nos competem. Por isso a gente estuda, lê, pensa para tomar a decisão e para ser responsável por ela. Que é muito cômodo dizer, tá vendo? Ó, me dei mal porque ele é que é culpado, não fui eu não, porque ele é que escolheu para mim. É muito difícil a gente saber o motivo real, né? Porque há 4.000 anos, conhecer o contexto em que Moisés viveu é muito difícil. A gente fica imaginando um contexto em que esta prática de conversar com os espíritos é muito antiga. Ela vai existir em toda a história da humanidade. Na Grécia Antiga, por exemplo, isto era padrão. As decisões fundamentais dos gregos eram sempre tomadas consultando o oráculo. Isso era uma prática comum. O que a gente pensa é que, dado o contexto de um povo muito ignorante e grosseiro, talvez a preocupação de Moisés fosse isso. O sujeito não dava um passo sem consultar os espíritos. E ele quisesse fazer isso. Mas é muito difícil de compreender, porque teríamos que mergulhar no contexto em que viveu Moisés, na sua cultura, no seu povo, naquela época, para entender. Algumas explicações que eu vi são desse tipo. Que naquela época o povo era ignorante demais, que as pessoas tinham muito pouca capacidade de discernir e achavam que deviam seguir tudo o que os espíritos mandavam. Case com fulano, compre tal coisa, vá em tal lugar. Agora, de lá até aqui você vai ver o contrário. O Kardec mostra a importância da gente conversar com os espíritos, mas o que a gente deve conversar? Aqui ele vai explicar exatamente o que vale a pena conversar, o que vale a pena aprender. E uma das coisas que ele vai no capítulo notável das perguntas que se podem fazer aos espíritos, a primeira coisa que ele descarta são essas coisas de interesse privado, de vida privada, de vida íntima. Isso é problema de vocês. Se você insistir em que os espíritos tentem controlar a sua vida, vai aparecer um deles para controlar, mas não aquele espírito superior que você pensa. Então ore, converse na intimidade com o seu protetor na hora de tomar uma decisão. Peça inspiração, mas a decisão é sua. Não use nem os espíritos, nem os médios, nem os dirigentes da reunião. Porque, lamentavelmente, a gente é assim. A gente, ao invés de consultar a consciência, de estudar, de refletir, a gente vem perguntar. A gente que às vezes fala um pouco, de vez em quando, que vem em fila, tem gente que me faz cada pergunta. E eu já me disciplino, porque eu digo, não sei. Isso é problema seu. Consulte sua consciência. Eu fico o tempo inteiro me dizendo isso. Porque é um problema muito sério da nossa vaidade, gente. Cada um de nós é vaidoso. E a vaidade nos dá uma vontadezinha de querer conduzir a vida dos outros. É um controle longo, difícil que a gente tem. Mas às vezes você diz e depois se arrepende. Eu não devia ter dito nada. Isso é problema dela. Mas a vaidade vai crescendo. A vaidade vai que chega uma hora que a gente começa a decidir tudo da vida dos outros. O que a pessoa deve ler, o que ela deve fazer. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque a decisão tem que ser nossa. Ore, consulte na intimidade os seus protetores, peça ajuda a Deus, para que você possa, na inspiração, tomar a sua decisão. Estude, compreenda, olhe, veja a experiência, ou seja, porque a decisão é sua. Então, se nós criarmos esse hábito, problema nosso. E também falta de caridade para com médios, oradores espíritas, que a gente vai alimentando a vaidade deles. A gente vai pedindo que eles entrem num assunto que não diz respeito. Isso é um desrespeito a eles. Levar assuntos de vida privada para que eles resolvam, tomem decisões. Isso é problema nosso. Nosso, de decisão no nosso mundo íntimo, na nossa intimidade. Mas a gente quer levar isso. E criamos problemas sérios no movimento por conta disso. Ou seja, nós somos ainda aqueles do tempo de Moisés, que Moisés tinha que proibir de evocar. Então, está proibido evocar os mortos. Está proibido conversar com médium, com orador espírita. Porque a gente, ao invés de conversar para discutir assuntos de princípio, porque quando a gente discute assuntos de princípio, a decisão se apoia nos princípios. Às vezes tem gente que pergunta, como é que eu devo decidir? Olha, estude o Evangelho, estude o Livro dos Espíritos e decida. Porque a decisão tem que ser de princípio. Você pode colocar um dilema moral, uma questão ética. Você discute a questão em princípio. Não dizendo qual é a decisão da pessoa. Olha, pense no perdão, no amor, no respeito. Reflita sobre isso. Agora, chegar, não, separe, case,
faça isso, faz aquilo, vá embora, desci. Meu Deus do céu. Quem somos nós para tomarmos decisões pelas pessoas? Depois a gente responde na consciência por isso, como coautor dessa decisão. E a gente não conhece a intimidade das pessoas para tomar decisões por ela. A gente, em geral, escuta uma parte só. Tem pessoa que vem e desaba um mundo de coisas sobre sua vida íntima, pessoal com o marido. Ou então o marido que vem e desaba e quer que a gente decida ou dê a ideia de que ele deve fazer. Problema seu. Eu digo na hora, problema seu. Às vezes eu falo isso em palestra para que ninguém me procure depois para contar essas coisas. Eu já digo, problema seu, que se me perguntar eu vou dizer, se vire. Agora, se você quer discutir questões de princípios, sobre ética, sobre conduta, estou à disposição. Agora, se vem me perguntar sobre o que deve fazer, esqueça. Eu não digo. E às vezes sou até grosseiro, porque eu digo, problema seu. Cuide-se. Eu me recordo uma vez uma pessoa que fazia leitura de mão, veio me conversar, descreveu tudo aquilo que ela fazia, e depois veio com um monte de argumento perguntando, e agora? Eu continuo, consulte a sua consciência, tome a sua decisão. Porque é difícil, a gente não conhece o mundo íntimo das pessoas. E a gente escuta um lado, né? Lembra no julgamento lá de Estevão? Tampa um ouvido para escutar a acusação, né? Para depois abrir o outro para ouvir a defesa. A gente só está um lado, a gente não está na intimidade das pessoas. Então as pessoas é que têm que parar para pensar e fazer suas escolhas e suas decisões. Discussões de ideias, de princípio, nós temos que estar dispostos a ouvir. Eis o problema que nós enfrentamos, vocês sabem, no movimento espírita, vocês devem receber na casa espírita, vocês todos que são dirigentes e lideranças, o que devem receber de gente para vocês decidirem sobre casa, separa, tem filho, não tem filho, trabalha, não trabalha, é um negócio de louco. Porque as pessoas querem que você decida por elas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa vaidade nos leva a querer dar uma resposta. Que é tão bom, né? Porque a gente vai ficando importante. Cada vez que a gente toma decisão pelos outros, a gente vai ganhando mais gente que pendura na gente, porque a gente está ajudando ela a decidir a vida dela. E a gente vai se tornando. Daqui a pouco a vaidade tomou conta e a gente não se dá conta disso. Então a gente tem que se disciplinar para não cair no jogo da vaidade. E não entre nisso, gente, porque é muito perigoso para a nossa conduta interior. Isto, já foi. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nessa obra uma receita universal e infalível para formar médiums. Tem muita gente que sabe, nós vamos estudar o livro dos médiuns para virar médium. Não é isto. Estudar uma ciência faz você ser versado naquela ciência. Se você é médium ou não, é outra questão. Se bem cada um traga em si os germes das qualidades necessárias para se tornar médium, Kardec vai, vocês conhecem lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo exatamente dos médiuns, em que ele vai fazer a definição de quem é médium. Ele tem duas definições. A primeira é chamar a definição no sentido lato do termo. Todos somos médiuns, porque somos espíritos que podemos nos comunicar com outros espíritos. Por isso é que a gente, quando ora, a gente capta pensamentos dos outros espíritos. Então, todos temos o germe da faculdade. Todos. Tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifique à vontade. Ou seja, todos somos médiuns, mas é uma questão de grau. Eu posso ser apenas o médium, e que todos somos, que a única coisa que eu consigo é captar os sentimentos e os pensamentos dos espíritos de forma indireta, sem conseguir fazer muita distinção entre o que é meu e o que é dele. Isso é o que ocorre com a maioria de nós. Nós captamos uma emoção, nós captamos um pensamento, mas temos dificuldade de estabelecer. Nossa, isso é meu, não é meu, é de fora. Então esse é um grau baixo, não zero, porque todo mundo tem um grauzinho mínimo da faculdade mediúnica que todos somos, que todos temos. Esse é o grau básico. Agora tem outros que têm um grau maior, cujo desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Nós vamos ver que causas são essas. Então, para que o indivíduo saia desse grau mínimo e comece, por exemplo, a virar um psicofônico, um psicógrafo, um vidente, um médium de efeitos físicos, aí são outras questões. Depende de outras causas. Kardec vai comentar
que estas causas têm um componente biológico, físico, orgânico. Do como você se ligou à matéria no início da sua vida. Ou seja, tem muito a ver com a sua escolha do lado de lá, porque você se vinculou biologicamente de tal maneira a permitir que alguma dessas faculdades pudesse se desenvolver. Há aqueles, no entanto, que não são. Kardec chega a dizer, textualmente na Revista Espírita, ele não é médium no sentido estrito da palavra. Ele era médium como todos nós, que podia receber uma inspiração, etc. Tal. Mas médium no sentido que ele chama ostensivo da palavra, num grau acima desse grau mínimo, ele diz na Revista Espírita, eu não sou. E ele chega a dizer que era muito bom que ele não fosse. Porque assim ele diz, ele não poderia ficar à mercê de um espírito só. Ele podia agir com muito mais isenção de pensamento. Porque o médium, nós vamos percebendo que entre essas causas, Kardec vai mostrar que tem certos espíritos que têm muito mais facilidade de combinação fluídica com aquele médium. Então, você vai encontrar na Revista Espírita, assim, coisas curiosas, do tipo assim, um espírito quer se comunicar e escreve uma mensagem para o médium e diz assim, eu queria me comunicar pelo Levi, mas esse é o médium de Santo Agostinho, então eu tive que fazer uso deste. Então você vai encontrar este Dumbbell, esse é o médium de Erasto. Então, os espíritos sabem que a combinação fluídica com um determinado médium, de repente, certo espírito consegue fazer de forma muito mais fácil. Então, o médium fica muito à mercê de determinado espírito, porque com ele se afina mais. Você vai perceber o Emmanuel tendo uma interação muito mais fácil com o Chico do que outros espíritos. E o Kardec vai comentar um exemplo de uma mensagem que é ditada maravilhosa. Tem uma mensagem na Revista Espírita que é construída, eu nunca vi outra igual depois. Eu não conheço, se vocês conhecerem outro igual, vocês me narram. É uma mensagem que ela tem uma sequência lógica, mas cada parágrafo é independente. Se você tirar aquele parágrafo, ele faz um sentido isolado. Se você junta, cada parágrafo dá uma mensagem linda. Cada parágrafo assinada por espíritos assim, Descartes, Rousseau, São Luís, Santo Agostinho, sabe? Só gentezinha assim. Hã? E o Kardec então pergunta ao espírito, a São Luís, mas como essa mensagem? Aí São Luís vem escrevendo, não foi bem assim. O que acontece é que o espírito que mais se liga a esse médium, que é o fulano de tal, recebeu o pensamento de todos esses espíritos e ele escreveu essas assinaturas. Porque o Kardec questiona como é possível, ao longo de uma mensagem, um médium ser capaz de sintonizar com tantos espíritos diferentes. Aí vem, não é assim. Dada a dificuldade de sintonia. Então não pensa que é assim. O médium chega lá e vai assinando. Cada autor que assina é um diferente. A sintonia através da combinação fluídica é delicada. Kardec vai explicar isso. Então esse tipo de mensagem, em geral, é um só espírito. O que você quer dizer? O que você quer dizer? E vem colocando o pensamento dos outros. Então Kardec tem essa mensagem, aparecem duas dessa mensagem na Revista Espírita inteira. Né? Isso me chamou muita atenção porque eu nunca vi algo parecido. Eu já vi mensagens do Chico em livros de mensagem com vários pequenos parágrafos de assinados, mas os parágrafos são independentes, totalmente. Esta não. Cada parágrafo é uma sequência do seguinte. Então, quando você lê a mensagem, se você tirasse os nomes intermediários, você ia ver uma mensagem de uma única sequência belíssima. Mas cada parágrafo um pensamento independente e de um espírito deste nível. São duas que eu acho das mais belas mensagens da Revista Espírita. E foi a primeira vez que eu descubro uma mensagem assinada a Descartes, que é um dos maiores filósofos franceses e não tem nenhuma assinatura dele em nenhuma passagem nas obras básicas. É bem provável que algum daqueles, um espírito, ele tenha se manifestado. Mas ali não, ali faz questão de assinar uma frasezinha chamada Descartes. Eu achei genial, e é um pensamento maravilhoso. Então veja, a gente vai estudando e vai percebendo, Kardec vai estudar a dificuldade de vinculação mediúnica, de combinação mediúnica entre os espíritos. Isso explica porque muitas vezes você
se vincula mais a determinado tipo de espírito e outro espírito quer conversar através de você e às vezes tem essa dificuldade de expressão do pensamento.